Olá a todos, eu me chamo Larissa. Eu sou Miguel Silva. E eu sou Samuel Lucas. E somos alunos do nono ano A. Viemos apresentar um trabalho ministrado por nosso professor de matemática Diego sobre trigonometria e o teorema fundamental da semelhança de triângulos. Hoje vou falar um pouco sobre a contribuição desse teorema para a matemática e quem foi Tales de Mileto. Tales de Mileto foi um filósofo, astrônomo e matemático da Grécia Antiga, que viveu por volta do século VI a.C. Ele é amplamente reconhecido como um dos primeiros pensadores a buscar explicações racionais para os fenômenos da natureza, abandonando as explicações mitológicas tradicionais na época. Na matemática, Tales é considerado o precursor da geometria dedutiva. Entre suas contribuições mais relevantes, destaca-se o Teorema Fundamental da Semelhança de Triângulos, que afirma que, se duas retas forem cortadas por um conjunto de retas paralelas, os triângulos formados terão ângulos congruentes e lados correspondentes proporcionais, ou seja, serão semelhantes. Esse princípio permitiu a Tales aplicar conceitos geométricos para resolver problemas práticos, como o famoso exemplo da medição da altura de pirâmides utilizando apenas suas sombras e proporções. Esse teorema serve como base para o desenvolvimento da trigonometria, já que as razões trigonométricas, como seno, cosseno e tangente, se fundamentam na ideia de que os triângulos semelhantes, as proporções entre os lados se mantêm constantes. Por exemplo, a tangente de um ângulo em um triângulo retângulo é sempre a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, independentemente do tamanho do triângulo, desde que o ângulo permaneça o mesmo. Isso só é possível devido à semelhança entre os triângulos que compartilham o mesmo ângulo. Portanto, a partir dos estudos de Tales sobre geometria e semelhança, foi possível desenvolver a base teórica da trigonometria, que se tornou uma ferramenta essencial para diversas áreas do conhecimento, como a engenharia, a arquitetura, a astronomia e a física. Mesmo após mais de 2000 anos, suas ideias continuam influenciando a forma como compreendemos e aplicamos a matemática em nosso cotidiano. Agora falando sobre o monumento escolhido para o trabalho de matemática, o Arco do Triunfo de Caicó é um dos marcos mais emblemáticos da cidade, ficando situado em frente à Catedral de Santana, na Praça da Matriz. O monumento foi construído para celebrar a passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima por Caicó em 22 de novembro de 1953. A iniciativa partiu do então bispo da Diocese de Caicó, Dom José Adelino, que decidiu homenagear o marcante evento por meio da construção do arco. Inaugurado em 15 de outubro de 1958, o Arco do Triunfo não apenas celebra a fé católica, mas também se tornou um símbolo cultural e turístico da cidade. Sua localização estratégica, alinhada à Avenida de Seridó e rodeado de palmeiras, oferece um ambiente único que atrai visitantes e turistas todos os dias. Agora, com o experimento, vamos buscar compreender e entender como o Teorema Fundamental da Semelhança de Triângulos pode nos ajudar a descobrir a altura do Arco do Triunfo. De acordo com o mesmo, qualquer triângulo com dois lados iguais pode ser compreendido como um triângulo proporcional. Esse padrão se encaixa diretamente com o Arco do Triunfo e qualquer objeto que esteja sendo intercedido pela luz do Sol no mesmo sentido que ele, formando um ângulo reto e outro ângulo igual em cima. Assim, utilizamos o pino amarelo presente na Praça de Santana para realizar os cálculos. E como fizemos isso? Descobrindo a sua altura, a sua sombra, e juntamente com a sombra do arco, formamos uma igualdade, no qual a altura do arco representa a incógnita, valor que vai ser descoberto utilizando uma regra de 3. Com tudo isso dito, nosso grupo buscou por encontrar os 3 valores faltantes, sendo eles a altura e a sombra do pino e a sombra do Arco do Triunfo, que são eles: a sombra do pino, 121,1 cm, a altura do pino, 93,5 cm, e a sombra do Arco do Triunfo, 19,2 metros. Restando apenas a igualdade a ser feita, o primeiro passo que deve ser trazido é padronizar as unidades de medida. Logo em seguida, como segundo passo, vem a multiplicação cruzada, onde se obtém 2 produtos, de uma sombra pequena por uma grande altura e de uma pequena altura por uma sombra grande. Já o terceiro e último passo
é separar a incógnita, que é x, no caso a altura do arco, do resto do cálculo. Assim, nosso grupo obteve como resultado 16 metros, sendo a altura do arco do triunfo.